Trump pode colocar tarifas no Brasil e ajudar Lula em julho? Sim, é isso mesmo que a gente vai discutir. Vamos mergulhar direto nesse assunto fascinante, mas aproveitando esse comecinho, já se inscreva no nosso canal para acompanhar tudo de perto. Hoje a nossa explicação visual vai destrinchar um material riquíssimo e super complexo sobre os bastidores das relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós vamos olhar os dados, os cronogramas e, claro, as engrenagens econômicas por trás dessas manchetes que prometem agitar demais a geopolítica nos próximos meses. O nosso objetivo aqui é separar o ruído das reais movimentações internacionais. Pois é, essa alegação explosiva está circulando muito forte entre vários analistas políticos. E o mais interessante dessa frase não é nem o fato de falar sobre tarifas, mas sim a teoria estratégica por trás dela. O material de origem aponta para uma visão de que certas facções políticas locais poderiam paradoxalmente torcer para que tarifas estrangeiras sejam aplicadas ao Brasil. Mas qual seria a lógica disso? É que a imposição dessas barreiras criaria o cenário absolutamente perfeito para acionar a Carta da Soberania Nacional. Ou seja, um ataque econômico vindo de fora poderia ser usado internamente para unir as bases e impulsionar a popularidade do governo contra um adversário externo em comum. Isso leva a gente direto a uma pergunta super importante. Estamos diante apenas de uma grande manobra política, pura retórica, ou existe uma ameaça econômica real e documentada se formando ali nos bastidores? Para garantir um aprendizado focado, é crucial separar a fofoca política dos mecanismos econômicos de verdade. Deixando a especulação de lado, a gente vai atuar como um guia neutro a partir de agora, analisando informações bem concretas das fontes para descobrir o que de fato está acontecendo entre os ministérios. Passando para o primeiro ponto, vamos entender a polêmica das tarifas. A análise do material sugere que existe mesmo um desejo tático por parte de alguns grupos de que aconteça um embate tarifário, criando essa narrativa doméstica conveniente. Só que existe um choque frontal entre essa expectativa política e a dura realidade jurídica. De um lado, temos essa esperança de que tarifas amplas sejam aplicadas do nada para alimentar o discurso. Mas do outro lado, temos a realidade legal que a fonte faz questão de lembrar. No passado, tarifas amplas e generalizadas aplicadas pelo governo Trump foram derrubadas. A Suprema Corte dos Estados Unidos considerou essas cobranças ilegais e as empresas tiveram que ser reembolsadas. Portanto, a ideia de que um presidente americano possa simplesmente acordar, dar uma canetada e impor uma tarifa geral esbarra com força no sistema de freios e contrapesos da justiça de lá. E isso nos leva à nossa segunda parte, a investigação, seção 31. Exatamente por causa daquela barreira jurídica que a gente acabou de ver, o foco do jogo muda completamente. Tarifas amplas são difíceis de sustentar, mas retaliações baseadas em investigações técnicas são outra história. A tal da seção 301 é um instrumento comercial extremamente rigoroso, e o material cita uma linha do tempo muito específica. O processo passa pela abertura formal, segue para a edição de um relatório sobre barreiras em Brasília e caminha para a conclusão de um ciclo de 12 meses. E aqui está o grande pulo do gato. O prazo final é julho. A entrega desse relatório marca o momento exato em que decisões técnicas podem virar ações punitivas diretas. Avançando para a terceira parte, vemos o PIX e o etanol na mira. Mas o que os americanos estão investigando, afinal? O relatório não atira para todos os lados, não. Os alvos são bem cirúrgicos. O material de origem destaca que os nossos sistemas de pagamento e o mercado de biocombustíveis estão bem no centro das queixas. Falando do PIX, diferente do que rola de boato por aí, o governo americano não quer proibir o PIX. A queixa deles é que o modelo atual exclui gigantes americanas como Visa e Mastercard, a menos que elas abram um CNPJ local no Brasil. Para eles, isso é uma barreira técnica inaceitável. Já na questão do etanol, a reclamação é bem direta. O Brasil estaria aplicando tarifas excessivas que inviabilizam quase por completo as exportações de etanol americano para cá, mesmo a gente sendo um gigante consumidor do produto. Chegamos então ao quarto ponto, o fator desmatamento e corrupção. A investigação dessa seção 301 tem um escopo tão amplo que permite aos Estados Unidos avaliarem o ambiente de negócios como um todo, saindo bastante daquela área puramente comercial. As fontes detalham que as queixas americanas entram forte em temas muito sensíveis da nossa política interna. Eles estão escrutinando o aumento do desmatamento ilegal na Amazônia e apontando falhas graves na fiscalização de corrupção. De forma bem incisiva, a fonte relata que o documento chega a questionar a anulação de decisões da Lava Jato, a soltura de condenados e até omissões na proteção de propriedade intelectual. Basicamente, a ótica americana avalia que todo esse cenário jurídico e ambiental prejudicam muito as relações bilaterais.
E esse escopo ampliado que traz a maior reviravolta apontada pelos analistas. Se as tarifas gerais são difíceis de aprovar na justiça, como a gente viu, existe uma outra ferramenta diplomática pesadíssima, as sanções direcionadas, tipo as da Lei Magnitsky. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as penalidades não caem sobre a economia inteira do país, mas em cima de indivíduos específicos. A gente está falando da possibilidade real de bloqueio de bens e proibição de viagens aos Estados Unidos, mirando figuras de alto escalão da política ou do judiciário brasileiro, sempre com base nessas alegações de corrupção ou direitos humanos. Indo para a nossa quinta e última parte, vamos ver o impacto político disso tudo em julho. Com queixas estruturais e a possibilidade dessas sanções severas na mesa, tudo acaba colidindo de frente com o nosso calendário doméstico, mais especificamente no mês de julho. A fonte traz uma observação sobre o comportamento do eleitor que é muito interessante. Historicamente, o público médio brasileiro só começa a focar de verdade nas eleições e no cenário político depois que terminam os grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo, que costuma acabar justamente em meados de julho. Ou seja, o exato momento em que esse relatório americano for finalizado vai ser o mesmo momento em que os holofotes do país inteiro se voltarão para a política. É um timing simplesmente explosivo. Então, quando julho chegar, o que vai acontecer? Será que teremos um relatório entregando tarifas comerciais e dando de bandeja o discurso de soberania para inflamar as bases do governo? Ou o documento trará sanções direcionadas contra a corrupção e desmatamento, desestabilizando completamente a narrativa eleitoral esperada? Fica essa reflexão profunda baseada nas fontes que trouxemos hoje. Os dados estão na mesa e as engrenagens foram explicadas. A gente precisa manter o senso crítico e continuar analisando os fatos de forma imparcial. Muito obrigado por acompanharem a nossa explicação de hoje e a gente se vê na próxima oportunidade.